Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de PowerPoint. Hoje nós vamos tratar do assunto sobre transições de slides, tá? Então, eu já estou posicionada aqui na nossa apresentação e para começar vamos entender o que seria a transição. Na verdade, é a passagem de um slide para o outro, então a forma como eu vou fazer essa passagem, tá? Então, vejo que nós temos uma guia somente para transições. Vamos nos posicionar aqui. E aqui nesse primeiro grupo, nós temos vários modelos, nós temos vários efeitos de transição, tá? Basta clicar aqui nessa setinha e selecionar alguma que a gente ache bacana, tá? Então, vejo que vamos supor esta aqui, xadrez, eu acho bem bacana, né? Ele vai me mostrar aqui na tela, ó, tá? Tem essa outra aqui, dissolver, que também tem um efeito legal. Tem a de relógio, então são várias opções que nós temos. Eu acho também bacana essa aqui, desgarrar, é uma transição simples, mas que tem um efeito que fica legal, né? Durante a apresentação, tá? A de colmeia também é muito legal, tá? Então, assim, qual eu vou selecionar fica realmente bastante a critério. Só tem alguns detalhes que é interessante a gente observar quando nós inserimos uma transição. Primeiro que, se nós colocamos transições em todos os slides, fica um pouco carregado demais, dependendo do tipo de transição que a gente utiliza, tá? Então, eu gosto bastante de utilizar essa transição desgarrar para todos os slides, e aí eu coloco uma transição diferenciada para o primeiro slide e depois para o último, por exemplo, tá? Mas nós podemos vir aqui e testar cada uma dessas transições e optar qual que nós vamos utilizar para a transição de todos os slides e qual que a gente vai utilizar para dar um efeito especial ao iniciar a apresentação e ao finalizar a apresentação, tá? Então, vamos supor que nós tenhamos selecionado esta aqui para aplicar em todos os slides. Como que a gente faz? Eu vou clicar aqui, né? Esta é a transição. Aqui nós temos algumas opções de efeito que vão variar conforme o modelinho que eu selecionei, tá? Então, ao clicar aqui, por exemplo, eu posso alterar o sentido, né, do desgarrar-se para a esquerda ou para a direita. Eu vou deixar com esse aqui mesmo, dar um ESC. E nós temos também a opção de aumentar a duração. Então, conforme a gente viu antes, quanto maior a duração, mais tempo o efeito vai levar para terminar, né? Para ser aplicado, tá? E aqui embaixo eu tenho a opção de aplicar a todos. Então, vejo que eu estou posicionada nesse slide. Quando eu seleciono uma transição, eu estou aplicando essa transição somente nesse slide, tá? Se eu quiser que ela seja para todos, eu vou clicar aqui. Outro detalhe que a gente pode perceber que aqui, ó, tem uma pequena estrelinha, né? Esse símbolo significa que nesse slide foi aplicada uma transição, tá? Então, eu vou clicar aqui e vejo que todos vão ficar com a mesma marcação agora. Se a gente entrar aqui no modo de apresentação de slides, a gente vai ver qual que vai ser o efeito. Então, eu vou passando os slides e ele vai aplicando o efeito de transição que eu selecionei, tá? Vou dar um ESC aqui. E agora vejo que, se eu quiser aplicar um efeito de transição diferenciado para o primeiro slide, eu posso clicar aqui de novo no primeiro slide e alterar, né? Então, eu vou vir aqui. Eu gosto bastante, para o primeiro slide, utilizar este aqui de cortinas, tá? Que é este efeito de transição, tá? Então, agora eu tenho no meu primeiro slide um efeito de cortinas e nos demais o efeito desgarrar. Vamos dar uma olhada?
Ó. Então, ele descortina o primeiro slide e depois ele vai passando com aquele outro efeito que nós selecionamos, tá? Então, assim que funciona a transição de slides, certo?